Qual o seu propósito de vida? Temos um propósito? E qual o caminho tomar? Essas perguntas e muito mais respondidas nesse vídeo. Fala, atômicos! Sejam muito bem-vindos, eu sou o Júlio. Eu sou o Lucas. Sou o Aaron. E esse canal é a Trindade Atômica. Iniciaremos o vídeo de hoje com uma pergunta fatal. Qual o problema da falta de propósito? Cara, eu acredito que a falta de propósito já entra naquela questão de falta de ambição, falta do que fazer da vida, né? Porque quando você tem um propósito, você sabe o que você quer fazer da vida e como você vai tentar chegar lá. Eu acho que o problema de ter uma falta de propósito, né? O problema de não ter um propósito é você viver uma vida medíocre. Uma vida que não vale a pena ser vivida, que você vai se arrepender no final. Isso é muito legal, né? Nesse momento as pessoas estão julgando. Nossa, falar que a gente é medíocre. Nossa, falar isso de uma vida de um ser humano. Não, mas a gente tem que pensar da seguinte forma. Nós escolhemos a forma que queremos viver. Claro que as intempéries da vida acontecem, mas a gente tem escolhas. Na verdade, e a gente tem que sempre cuidar com a nossa zona de conforto, porque muitas vezes a gente acaba vivendo uma vida muito mediana, muito medíocre. Isso não é apenas algumas pessoas, na verdade todos. Querendo ou não, até mesmo nós. Todos os dias nós temos que lutar contra a mediocridade. Isso é uma escolha que a gente faz diária. O horário que a gente acorda, o que a gente quer fazer do nosso dia. Porra, muitas vezes eu acordo e penso assim, eu quero dormir mais 5 minutos. Ou vou tomar banho e penso, esse banho tá tão quente, não quero sair. Ou, em vez de ir pra academia, eu penso assim, não, eu vou faltar hoje, eu não preciso. E tudo isso é a mediocridade falando, a nossa zona de conforto. E acabando que às vezes a gente segue esse rumo a vida toda. E no fim, acaba com uma vida sem propósito. E é importante a gente ter realizações no decorrer desse caminho, porque isso nos traz felicidade, né, ao longo da vida. Se você ficar nessa zona de conforto, você vai ter um prazer momentâneo, uma felicidade ali instantânea, mas isso, no final das contas, vai te trazer história ruim para contar para os seus filhos, né? Tipo, seus filhos depois vão dizer, né? Pô, meu pai não conquistou nada, meu pai, minha mãe não E você próprio, né? Vida, né, cara? Você com certeza já reparou que alguém chegou no fim da vida, ou tá caminhando para ela, ou no caso, está em algum momento da vida e pensa assim, olha para trás e pensa, poxa, eu não realizei nada. Né? Ou às vezes até mesmo tá ganhando um valor financeiro alto, né? Tá às vezes bem empregado e tudo, mas não se sente realizado. Não se sente bem. E daí você pensa, poxa, será que essa é a minha missão de vida? Será que esse é o meu propósito nessa terra? Isso é bem interessante de falar, né? Então, aí entra o senso de realização, né? Porque eu posso ganhar muito bem, mas eu não estar realizado com o que eu faço. Então a gente tem que estar realizado em ambas as partes, né? Financeiramente você está realizado, porque o bem material traz muita coisa de valor para você. E a gente tem que estar realizado espiritualmente. Você tem que estar feliz com aquilo que você faz. Não adianta você ganhar um rio de dinheiro e não estar feliz. Isso é muito massa, né? Bem bacana esse tema, bem bacana esse assunto, porque muitas vezes a gente vive nossa vida sendo guiado por outras situações, pela própria vida, sendo guiada pelos outros e no fim não realizamos nada, né? E qual que é a importância dessa realização, né? Será que isso faz falta no fim da vida? Pode apostar que faz, na verdade, faz totalmente a falta e faz totalmente diferença isso. Então a gente pode pensar da seguinte forma, todos temos um propósito? Cara, eu acredito que todos temos um propósito. Se você não sabe qual é o teu propósito ainda, você tem que descobrir. E um passo importante é você sair da sua zona de conforto. Porque na zona de conforto você não vai descobrir nada. Eu não sabia que eu gostava de gravar um podcast até começar a fazer. Então, o primeiro passo é você começar a fazer alguma coisa. Se você realmente parou para pensar e fala, eu não sei o que eu gosto, que eu acho que é o caso de muita gente, começa a fazer alguma coisa. Essa pegada, Lucas, é bem interessante, porque tem até na história, né, do Alice no País das Maravilhas, que ela pergunta pro gato qual o caminho que ela tem que tomar. O gato responde, isso depende muito do lugar que você quer ir. E aí ela responde, eu não sei para onde ir. E aí o gato responde, se você não sabe para onde ir, qualquer caminho serve. Que espetacular, não é verdade? Isso é muito interessante. Mas como a gente está falando muito aqui sobre propósito e tudo mais, vamos então pro início. O que seria um propósito? O que seria uma missão de vida? Cara, o propósito eu acho que seria aquilo que a pessoa sonha se realizando. O propósito da pessoa, eu quero fazer isso e eu quero ver isso. É bem interessante essa questão do coisa que você tem que primeiro crer
para depois poder ver, né? Tipo, eu quero crer que isso vai ser o melhor para mim, que esse é o seu propósito, e depois você vai ver aquela crença tornando realidade. Propósito para mim é aquilo que traz a liberdade financeira e traz o equilíbrio espiritual. Esse é um propósito. Pô, isso é muito bacana, Aaron, o que tu comentou ali. Depois a gente volta pro que o Lucas disse, mas o que o Aaron comentou ali sobre sonhos. Porque eu também creio nisso. O que é um propósito? Propósito é sonho, saca? Eu vou trazer aqui duas coisinhas. Gandhi não tinha como missão de vida libertar a Índia. Era um sonho dele. Então, desse sonho, ele tomou como meta, como missão, e dessa missão ele conseguiu a realização. Tem os irmãos que começaram a aviação, que fizeram o primeiro avião. Eles não tinham a missão de criar um avião, não era o propósito. Não era o que eles acreditavam ser o propósito de vida deles. O propósito de vida deles, o sonho deles era voar. Então, com o sonho deles criado como metas, eles puderam então criar o avião e poder voar, realizar o sonho. Mas é interessante, né? Porque com o sonho que veio o propósito veio depois, né? Exatamente, e essa é a outra pegada. Sonho. Nós somos o único ser na Terra, o ser humano é o único ser na Terra que tem o poder da criatividade, da imaginação. A imaginação está ligada inteiramente com a criatividade, está inteiramente ligada com os sonhos e está interligada com a criação. Deus nos deu o poder de criação. Nós somos o único animal que temos o poder de criação, de imaginar algo, captar algo na nossa mente e criar. Então é aí onde entra o propósito de vida, tá ligado? E nós temos que aprender a utilizar esse nosso poder de criação, saca? Isso é fundamental, cara, é fundamental para o propósito. Infelizmente, né, não vai cair do céu o nosso propósito, a nossa missão. Não vai vir como uma lista no nosso sonho, não vai como simplesmente pegar e aparecer na tua frente alguém, essa é a tua missão de vida. A receita secreta. Receita secreta, Exatamente, pouquíssimas pessoas na história do nosso planeta aconteceu isso, entendeu? Como Maria, né, que recebeu como missão cuidar de Jesus, né, ter e cuidar dele. Jesus, que recebeu a missão de nos libertar, saca? Mas, mesmo assim, eles tiveram que agir, não é verdade? Então a gente tem que entender que o principal ponto para você conseguir ter um propósito, o principal ponto para você ter um propósito é você sonhar. E você sonhar e realizar, tá ligado? Eu acho que esse é um dos caminhos primordiais que você tem que tomar. Voltando um pouco ali o que o Lucas tinha comentado, do sensibilização, no caso em duas partes para ti, eu já não sei se, tipo, como propósito seria duas partes. Eu acho que isso faz como parte da vida da pessoa. Agora, como propósito de vida, eu já não sei se é um só. Pode ser dois ao mesmo tempo ou diferentes que te satisfaçam a cada um individual. Ou se você conseguir fazer os dois juntos, faça os dois juntos. É que, tipo, assim, liberdade financeira, por ela só, não é um propósito. O propósito, pra mim, é quando encontra o equilíbrio em tudo, que é o meu bem-estar com o financeiro, que traz o material. Então, é um propósito só, mas para atingir esse propósito, eu tenho que ter os dois equilíbrios, sabe? Mas é um propósito só. Como entender que a gente está realmente fazendo o nosso propósito de vida, né? Nossa missão de vida. Com certeza também tem pessoas aí que talvez estejam com um propósito de vida, mas não tem certeza. Por exemplo, a gente está aqui fazendo isso e a gente pensa, pô, isso vai dar em algum lugar? Pô, a gente está tendo retorno? Como é que eu sei que essa é a minha missão? Saca? Eu tô fazendo, eu tô dando o meu melhor, mas essa é a minha missão? E um passo muito importante é gostar do que tá fazendo, né? Porra, a gente gosta pra caralho de vir aqui e tá conversando com vocês. Então esse é um passo muito importante já. É começar a fazer e ver que você gosta de fazer aquilo. Se em algum momento aquilo não tá te trazendo felicidade, é alguma coisa que provavelmente não vai cumprir o papel no final das contas. Que a gente tinha comentado ali do propósito, tem que estar os dois juntos. Mas então no propósito não é dentro do propósito existem vários sonhos ou seria um sonho só para você no caso? Não, o meu sonho, idealização disso, que é buscar felicidade. Felicidade para mim tem um equilíbrio entre o material e o espiritual. A hora que eu atingir esse equilíbrio, que eu vou estar próximo do meu propósito. Essa parte que tu falou do material é bem bacana, porque a gente tem que entender um negócio, ó. Nós não somos seres materiais que têm espírito. Nós não somos só carne e osso que temos um espírito. Nós somos seres espirituais que estamos passando um tempo na Terra, que estamos tendo uma experiência material. Então, quanto antes a gente conseguir entender isso, melhor. A vida continua, entendeu? Tem continuação depois daqui. Só que esse é o nosso tempo material. Então, logo, nós temos necessidades materiais também. Mas também temos necessidades espirituais,
certo? Então, eu acho que os dois pontos, os dois elementos, digamos assim, para a realização, para você saber se você está realmente fazendo a tua missão de vida, o teu propósito, seria a sensação de realização, que é aquela parte espiritual, aquela parte psicológica, e a realização financeira. Porque, pô, muitas vezes você está fazendo caridade, fazendo bem pro próximo, mas você não está tendo nada de retorno financeiro e às vezes você acha que está no caminho errado. Não necessariamente está, mas sim, se houver o equilíbrio dos dois, pode sim chegar mais próximo da felicidade. E sim, né? O financeiro é importante. Eu tô tendo um momento material da minha vida. Então, o material é importante. Porque a gente tem que entender também, nós temos que saber que o dinheiro ele só potencializa o que existe em cada um de nós. A vida toda a gente cresceu dizendo que o dinheiro é do mal, pobre nasce pobre e morre pobre, que o dinheiro vai te deixar do mal, que o dinheiro vai te corromper. Negativo, nada disso. O dinheiro ele só potencializa o que você é, tá ligado? Então um milionário que era uma pessoa boa vai fazer o bem milhões de vezes a mais do que era antes. Então por isso que o propósito ele tem que sim estar ligado ao material, porque a gente está no mundo material, mas também tem que ter essa parte espiritual. E daí entra aquela pegada muito interessante que nós temos a obrigação de ajudar quem está na pior, comparado conosco, e nós temos também a obrigação de aceitar a ajuda de quem está melhor do que a gente. Eu acho que a chave para a gente poder corresponder com o nosso propósito de acordo com o mundo que a gente vive seria esse, cara. Tá num fluxo, entendeu? Sempre estender a mão para quem tá abaixo, ajudar quem tá abaixo, ter como objetivo sempre ajudar e melhorar a vida de quem tá abaixo, mas sempre aceitar quem tá acima. Isso vai criar uma escada de degraus crescente, entendeu? Onde sempre vai haver acréscimo. Sempre tem alguém puxando o de trás tá puxando de trás e assim por diante. Exatamente. E o entendimento de que o dinheiro é necessário é muito importante, porque às vezes você pensa que você tem que viver um voto de pobreza. Ótimo, tem pessoas muito espiritualizadas que conseguem fazer isso. E com certeza muito melhores do que nós, não é verdade? Mas se você também entender que com a ajuda do dinheiro você pode ajudar mais pessoas, isso também é um propósito magnífico, um propósito divino, saca? E tinha um negócio que eu queria comentar lá no começo, mas eu não falei, que é muito interessante. Como é que funciona a roda da vida? Como normalmente ela funciona? Você chegou até aqui, não está entendendo nada do que a gente está falando, mas qual que é o negócio? Qual que é a roda da vida? É aquela situação básica, né? Como eu não sei a missão da minha vida, eu não consigo evoluir. E como eu não consigo evoluir, eu não descubro qual que é a minha missão. Quem que não se encontra nesse momento da vida exatamente assim? Saca? Porra, eu tô estagnado tanto tempo aqui e eu não sei qual que é a minha missão. Mas por eu estar tanto tempo estagnado aqui, eu não descubro a minha missão. Então, onde entra de volta aquela parte, né? Mova-se, saca? Dê o primeiro passo. Coloque o teu sonho em prática, para você poder sair daquela área, entrar em evolução e cada vez mais entrar dentro do teu propósito de vida. Porque se você tá parado, você tende a permanecer no mesmo lugar. Exatamente. É um fato que não tem como negar. Exatamente. E chegando a esse ponto, como é que a gente descobre o nosso propósito, então? A gente já explicou que o propósito é importante na vida de uma pessoa, para que ela não tenha uma vida medíocre, para que ela não possa ser só mais uma terra, para que ela some e faça a diferença. A gente já explicou o que é um propósito, né? Que o propósito seria, então, um sonho se tornando realidade, onde esse sonho tem que ser você estendendo a mão a quem está na pior e aceitando a mão amiga de quem está acima, certo? E como é que a gente descobre, então, o nosso propósito? Eu acho que tem várias maneiras que você pode acabar começando a agir, fazendo coisas diferentes, sim. E às vezes eu acho que quando a pessoa começa, às vezes um propósito, a pessoa acha que aquele é o propósito dela, quando ela alcança, às vezes ela percebe que não era aquilo, era outra coisa. Mas pelo fato dela ter começado a agir, ela conseguiu encontrar o propósito real dela. Então, nem sempre a primeira coisa que ela acha que é realmente aquilo que seria o real propósito de vida. Mas ela ter saído da zona de conforto dela, já vai, no futuro, achar o propósito. Não vai aparecer do dia pra noite, mas uma hora vai aparecer. O importante é sair do lugar, né? Não ficar parado, não ficar estagnado. Fazer alguma coisa. Eu trouxe uma tarefinha para todos que estão nos assistindo agora, que tenham talvez essa dúvida, ou que acham que tenham resolvido ela, mas ainda estão nesse caminho, né? Vamos fazer o seguinte, então pegue papel e caneta, ou papel e lápis, ou um computador, ou qualquer coisa que possa escrever, e faça o seguinte, escreva nesse seu local aí, qual que é o seu sonho? Por exemplo, o meu sonho é ajudar pessoas, o meu sonho é ficar milionário, o meu sonho é ser dono de uma empresa, escreva o seu sonho, ponto. A segunda parte é onde começa já a realização. Estabeleça um compromisso.
A gente até comentou sobre isso em outro vídeo, que por muitas vezes a gente fica procrastinando o nosso sonho ou procrastinando nossa missão de vida, que agora a gente já pode dar um propósito maior, missão de vida, por conta de não se responsabilizar com nós mesmos. Por exemplo, eu sei que se eu for na academia eu vou ter um corpo melhor e mais saudável, mas eu não vou por preguiça, não vou por comodismo, dou desculpas porque não quero, entendeu? Então, no caso, você não está compromissado com aquilo. Então, segundo passo, compromisso. Então, segundo passo, compromissar-se com o teu sonho. E o terceiro, então, traçar metas para poder realizar esse sonho, para você poder criar realmente e então poder seguir o teu propósito de vida. Porque quanto antes a gente entender que a gente tem um propósito nessa vida, a gente querendo ou não, antes a gente pode evoluir e sair do lugar que a gente está. Falando nisso, tem uma maneira muito fácil de você que está aí ajudar a gente no nosso propósito, que é ajudar vocês. Que é curtindo o vídeo, compartilhando, salvando, se inscrevendo no nosso canal. Isso é muito importante pra gente, faz toda a diferença do mundo e não custa nada. Fica a dica aí também. Você já descobriu o seu propósito? Você está na batalha para descobrir? Deixa aí nos comentários como é que você fez para descobrir o teu propósito. Se você já descobriu qual que ele é, comente com a gente ficaria muito feliz em poder estar dividindo esse momento com você. O vídeo de hoje foi isso, Atômicos. Muito obrigado pela presença de vocês e até a próxima. Valeu! Valeu! Valeu.